Olá pessoal, graça e paz. Voltamos aqui para partilharmos juntos novamente da palavra de Deus. E nesta série nós estamos voltando um pouco ao livro de Gênesis, o livro das origens, e juntos pensando sobre a mulher segundo as Escrituras, a mulher bíblica, nesse dia que é também o dia das mães, voltando os olhos para a forma como o Criador ele fez a mulher e o papel que ele determinou a ela. Eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 25, para que possamos destacar algumas diretrizes de Deus para a mulher bíblica. Veja comigo, Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 25, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varô, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Como é precioso, ó Senhor, primeiro prestarmos um culto ao Senhor, mas também, ó Deus, abrirmos a Tua palavra e recordarmos a nós mesmos quão preciosos são os Teus preceitos, os Teus mandamentos, os Teus estatutos. E também, ó Pai, poder analisar a nossa vida à luz dos Teus ensinos. Que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos. Que o Espírito Santo do Senhor nos edifique e nos fortaleça por intermédio desta palavra, para que as mulheres sejam mulheres cristãs, para que os homens sejam homens de Deus, para que os filhos sejam filhos de Deus primeiramente. Abençoe-nos, ó Deus, neste momento. Fala conosco, ministre com graça sobre nossa casa, sobre nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, já falamos aqui que a Bíblia, ela exalta a mulher. Exalta, colocando-a no papel que o próprio Criador determinou para ela. Quando nós olhamos os relatos bíblicos, principalmente destacando os patriarcas das Escrituras, eles dão devidos destaques às suas mulheres. Sara, Rebeca, Raquel, são personagens que aparecem em Gênesis com um tratamento dado por Deus de uma forma muito especial e com uma missão especial ao lado dos seus maridos. Percebemos outras mulheres, tais como Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, que é descrita nas Escrituras tanto quanto uma profetisa, como também uma compositora. E em Miqueias 6:4, o próprio Deus a honra ao lado de seus irmãos, quando o próprio Senhor a descreve nesse texto como uma líder da nação do Êxodo. Temos outros personagens, olha só, Débora, também uma profetisa, era juíza em Israel antes da monarquia. Os relatos bíblicos da vida familiar geralmente coloca a mulher na posição de conselheira, de sábia e de auxiliadora, de ajudadora ao lado dos seus maridos. Quando Salomão tornou-se rei,
ele homenageou a sua mãe publicamente, levantando-se quando ela entrou na sua presença e depois curvando-se a ela antes de se sentar no seu trono. Temos outros exemplos, Sara e Raabe, que são citadas claramente na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Nós temos ainda, em Hebreus 11, a menção da mãe de Moisés, Joquebede, personificada como uma mulher temerosa, temente, piedosa, como uma mulher de fé. A igreja do Novo Testamento, ela é representada como uma mulher, a noiva de Cristo. Vale ainda destacar que na vida social e religiosa de Israel e da igreja do Novo Testamento, a mulher nunca foi colocada em segundo plano. Ela participava com o homem em todas as festas e adorações coletivas de Israel. Não se exigia que a mulher cristã usasse o véu ou ficasse quieta na praça pública, como acontecia em algumas culturas do Oriente Médio e acontece até hoje. Ainda percebemos a responsabilidade descrita da mulher ao lado do homem na responsabilidade de educar e na autoridade exercida sobre a vida dos filhos. A mulher é descrita nas Escrituras como podendo ser proprietária de terra em Israel. A mulher é descrita de uma forma tão bela em Provérbios 31 como uma exímio administradora dos afazeres da sua casa e, entre tantas outras coisas, dos bens também. A mulher cristã, ela assumiu um papel extremamente importante na sociedade e, ao assumir esse papel como mulher cristã, ela deixou marcas, legados, ela impactou ao longo da história. Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, ele escreveu um livro, O Vestido das Mulheres. Esse livro foi escrito por volta do final do século II, e Tertuliano ele destaca a importância, o impacto da mulher cristã. Veja só, ele diz o seguinte: como cristãs que viviam sob o senhorio de Cristo, as mulheres eram mais ricas espiritualmente, mais puras e, portanto, mais gloriosas que as mulheres mais extravagantes da sociedade pagã. Vestidas com a seda da integridade, o linho fino da santidade, a púrpura da modéstia, elas elevaram a virtude feminina a uma altura sem precedentes. John MacArthur, escrevendo no seu livro Mulheres Extraordinariamente Comuns, ele destaca o impacto do testemunho, da conduta dessa mulher, até mesmo a partir de escritos e fala de líderes, de filósofos que eram pagãos. Permita-me partilhar com você um trecho desse livro que diz o seguinte, olha só: até os pagãos reconheceram isso. Crisóstomo, talvez o pregador mais eloquente do século IV, ele lembrava que um dos seus mestres, um filósofo pagão chamado Libânio, disse uma vez: ó céus, que mulheres vocês têm, cristãos! O que levou Libânio ao delírio foi ouvir como a mãe de Crisóstomo tinha permanecido casta por mais de 2 décadas, desde que ficou viúva aos 20 anos de idade. Quanto mais a influência do cristianismo se fazia sentir, a mulher foi cada vez menos difamada ou maltratada, como objeto para a diversão do homem. Em vez disso, a mulher começou a ser honrada por sua virtude e fé. E é isso que eu quero relembrar nesse dia, porque o próprio Deus descreve a mulher cheia de virtudes, com um papel tão essencial, tão vital no âmbito da sociedade, que ela não pode se vender por ideias mundanas. Ao longo da história, as mulheres bíblicas impactaram o âmbito onde viviam. E eu creio que nós, como povo de Deus hoje,
precisamos resgatar isso na nossa igreja, na nossa família, para que as mulheres da nossa família sejam mulheres bíblicas. Permita destacar que Deus descreve a mulher como sendo a única auxiliadora idônea. Já fizemos menção na reflexão anterior, mas permita-me destacar a forma como esse texto descreve que a mulher, ela é a única idônea, a única capaz de construir um relacionamento adequado com o homem. Olhe comigo, o versículo de número 18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Primeiro que o próprio Deus observa que Adão estava só e ele não estava completo, não era bom. Enquanto toda a criação estava completo, havia macho e fêmea, eles poderiam se reproduzir, a criação no âmbito voltado para os animais estava pleno, já havia acabado. Mas agora Deus, ele olha para o homem sozinho e ele então cria, não a partir do pó da terra, mas cria a partir da costela de Adão, aquela que seria a obra-prima da criação. Há um relato muito interessante que precisamos recordar desse texto bíblico. Primeiro que o texto diz que Deus criou Adão do pó da terra, e Deus soprou na narina de Adão o fôlego de vida. Mas ao descrever a criação da auxiliadora idônea, Deus é descrito como aquele que coloca Adão em um sono profundo e opera nele de uma forma cirúrgica uma extração da sua costela para criar a obra-prima, que é a mulher. E o próprio Deus descreve essa mulher como sendo a solução para a solidão de Adão. Não há outra forma de Adão ser completo, de Adão ser alguém que agora vai partilhar a vida com outra, se não for com essa auxiliadora idônea. Por isso nós precisamos relembrar que todo tipo de relacionamento entre um homem e uma mulher, e se falarmos especificamente desse contexto no casamento, ele envolve intelectualidade, ele envolve trocas de ideias, ele envolve comunicação. E nós precisamos ter cuidado para que haja, de fato, esses relacionamentos saudáveis dentro da nossa família. Mulher cristã, você é a auxiliadora idônea que Deus fez para se relacionar adequadamente com o homem. Veja, o texto também nos diz que, no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja, queridos, o que o texto está descrevendo em mais detalhes é que somente a mulher poderia cumprir este papel de auxiliadora idônea. Permita-me, então, fazer um alerta para todos nós, como famílias cristãs. Primeiro que a Bíblia descreve o homem como sendo o que fora criado primeiro, mas também o que recebeu de Deus a ordem para liderar, para ser o líder da sua casa, o sacerdote do seu lar, o pastor da sua família. E Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Isso é muito significativo, irmãos, porque dentro do lar há um padrão, dentro do lar há uma forma de relacionamento estabelecido pelo próprio Deus. É o homem quem lidera o lar, mas não lidera de uma forma opressora. Não lidera simplesmente rejeitando ou oprimindo a auxiliadora idônea, a ajudadora que Deus lhe concedeu para que a sua vida seja melhor e menos solitária. Um outro aspecto importante a destacar é que Deus, ele colocou, e somente a mulher pode ocupar esse papel que Deus colocou para ela cumprir, de ser auxiliadora. Ela é aquela que está do lado, é o suporte, é o encorajamento que o homem precisa para dias
difíceis, de desânimo. É aquela que precisa se relacionar em submissão ao seu esposo, como Cristo, como a igreja submissa a Cristo, e o homem se relacionar com ela como Cristo amou a igreja. Não podemos fugir desse padrão bíblico, porque senão o lar vira uma confusão, vira uma zona de batalha, vira um campo de guerra. E ao invés de desfrutarmos de relacionamentos bíblicos, para que haja a bênção de Deus sobre nossas famílias, haverá um campo de guerra. Nós precisamos resgatar mulheres cristãs, precisamos resgatar isso dentro do lar, no coração de vocês, mulheres cristãs, para que o feminismo não corrompa a vida de vocês, cristãs, para que o feminismo não tenha a palavra final ao invés da palavra de Deus. Há um relacionamento adequado e alinhado segundo Deus e segundo a sua palavra. E para nós que tememos a Deus, é estes preceitos que devem reger os nossos relacionamentos. O outro aspecto a se destacar desse texto é a criação da mulher, a forma tão bela que o próprio Deus cria a mulher. Veja comigo o versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A mulher, ela não precisa provar que é igual ao homem em essência, porque o texto bíblico já diz isso. Foi criada da costela do homem. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu lembro que ele, de alguma maneira, ele é um pedacinho de mim também. Ele é um pedaço da minha esposa. E ao invés de eu ficar com ciúme ou arrumar brigas com o meu filho, eu o amo mais. E todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu glorifico a Deus por ter, a partir de um relacionamento meu com a minha esposa, nos dado um filho. Isso deveria, irmãos, existir no âmbito do relacionamento entre o homem e a mulher. A mulher, ao ser relembrada biblicamente que Deus a fez da costela do Adão, isso deveria ter aproximação. Isso gera em nós um senso de pertencimento. Saber que estamos, de fato, conectados, tanto como Criador, como vindo da criação do próprio Deus. Não podemos perder isso de vista, porque quantas vezes, seja o homem ou a mulher, perde isso de vista, o relacionamento familiar vira, de fato, um local de violência, de desrespeito, de agressão física ou verbal. O comentarista bíblico, chamado Matthew Henry, ele escreveu o seguinte, comentando sobre esse versículo: A mulher foi feita de uma costela retirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem do seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Veja que belas palavras que descreve o significado e a importância de resgatar o coração da mulher cristã, da família cristã, que você foi criada por Deus de uma forma bela, de uma forma até mais aperfeiçoada do que o próprio Adão, que foi criado do pó da terra. Por isso, é que nós precisamos desejar de todo o coração viver a vontade de Deus e saber que estamos conectados com Deus principalmente, mas a mulher, a sua origem está conectada à existência, ao pertencimento à costela de Adão. Um outro aspecto que eu quero destacar nesse texto, que ele nos ensina, é que a mulher é uma fonte de inspiração. A mulher é uma fonte de inspiração. Olhe comigo a reação de Adão, versículo 23. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão, ao acordar do seu sono e ver aquela bela criação, que depois vai receber o nome de Eva, ele faz uma declaração, um elogio. Ele acorda e vê aquela beleza toda criada por Deus, aquela auxiliadora
que preenche o vazio e a solidão do seu coração, e ele faz uma declaração de amor bela. Eu olhando para esse texto, quando estava estudando, eu disse, é aqui que nasceu a declaração de amor. Ele disse, essa é osso do meu osso, é carne da minha carne. Ele faz um elogio, ele se identifica com essa criação, ele aproxima, eles estão unidos, não somente em termos físicos, em termos sexuais do casamento, mas estão unidos em essência, é carne da carne e osso do osso. Que beleza, irmãos, recordarmos isso. Recordarmos que a mulher, ela foi uma fonte de inspiração para Adão e ele fez elogios. Talvez precisamos recordar, principalmente para nós homens, de elogiarmos mais as nossas esposas, as filhas, elogiarmos mais uns aos outros. O elogio tem sido perdido no âmbito familiar, mas isso se faz presente nessa primeira família instituída por Deus. Resgate isso, aproveite o Dia das Mães, você pode dar, seja um buquê de flor, uma planta, um presente, mas faça um elogio para a mulher que estiver aí do seu lado, seja a sua esposa, a sua filha ou a sua mãe. Faça isso. Por último, eu quero destacar que há duas verdades preciosas aqui nesse texto. Primeiro, esse texto mostra que com a mulher é que surge o casamento. O texto bíblico diz, por isso deixa o homem o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sem auxiliador idôneo, sem a existência da mulher, não existe casamento. O casamento é a união entre homem e mulher, como fica muito bem definido. Mas esse texto também nos recorda que casamento é a construção de uma nova família. Por isso, deixa pai e mãe. Há uma nova família sendo construída, há um novo relacionamento. E a partir dessa nova família, o multiplicar, o crescer, e assim a continuidade do mandato cultural, ele irá sendo concretizado. Esse texto também nos recorda que esta nova família e este casamento é uma união entre duas pessoas que se tornam uma só carne. Veja, é uma união tão íntima, é uma união que é tão pessoal, ela une de tal maneira o homem e a mulher, que a Bíblia não descreve nenhum tipo de relacionamento interpessoal como descreve esse relacionamento entre o homem e a mulher. Ele une, ele torna os dois uma só carne. O relacionamento com os filhos não são descritos nas Escrituras como uma só carne, mas o relacionamento conjugal, sim. Há implicações importantes disso. Primeiro, porque se nós temos filhos, sabemos disso, eles vão crescer, vão estudar e futuramente eles terão a própria família. E normalmente os pais, os adultos, ficam em casa, talvez em alguns momentos perdidos, porque dedicaram tanto tempo da vida criando os filhos sem se preparar para a despedida dos filhos, sem preparar para que o dia em que os filhos vão constituir novas famílias. Mas o que nós precisamos pensar é que quando o nosso relacionamento conjugal foi assumido, assumimos um voto diante de Deus e de uma série de convidados, de ser até que a morte nos separe. Vale destacar isso, que é esse relacionamento que ele tem a bênção de Deus. Esse relacionamento que Deus quer que seja perpetuado no âmbito da família. E ele é essencial, porque o papel da mulher aqui não há como substituir. E por último, percebemos que o texto bíblico descreve que este relacionamento era um relacionamento santificado. A vida da mulher na qual Adão se uniu para constituir uma família era uma mulher perfeita, era uma mulher santa. E eu sei que você, mulher cristã, que ama a Deus, serve a Deus hoje, você não é uma mulher perfeita, não é uma mãe perfeita, não é uma esposa perfeita, não é uma filha perfeita. Não leve o fardo do perfeccionismo nas suas costas, porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado.
E nós somos pecadores e de diversas maneiras nós pecamos, desobedecemos a Deus, nós estragamos os nossos relacionamentos. Muitas e muitas vezes o pecado arrasta as mulheres para o âmbito da murmuração, para o âmbito de um relacionamento todo deficiente. Algumas mulheres se tornam manipuladoras, outros preferem viver na negligência e omissão dos seus deveres particulares como mulher. Mas a palavra de Deus nos mostra que o relacionamento de Adão e Eva, lá no jardim, era perfeito, porque a vida lá era perfeita. O pecado ainda não havia entrado no mundo. Mas hoje, por intermédio de Cristo Jesus, eu e você podemos viver relacionamentos restaurados. Podemos experimentar da bênção de Deus sobre nossa vida, sobre nosso casamento, sobre nossa família, sobre a vida de um modo geral no relacionamento interpessoal, porque por intermédio de Cristo Jesus, nós aprendemos a amar verdadeiramente. Por intermédio de Cristo Jesus e de sua obra preciosa no nosso coração, nós aprendemos ao perdão. Nós aprendemos a viver com o coração sem amargura, sem ira, sem ressentimento, sem ódio. Nós aprendemos a amar de fato e de verdade. E a Bíblia nos chama, hoje, como povo de Deus, a vivermos em novidade de vida, a nos revestirmos do novo homem, a andar neste mundo como Cristo andou, a ser santo como é santo o nosso Deus, e a testificar em um mundo caído que Deus pode mudar vidas e mudar relacionamentos. Hoje nós recordamos o papel de Deus para a vida da mulher cristã. O papel de Deus e o caminho que Deus aponta para a mulher ser de fato uma mulher bíblica. E se você quer ser uma mulher de Deus, você precisa ler as Escrituras. Você precisa ter uma vida de devoção, de dependência de Deus, orar e fazer todas as coisas na dependência do Senhor. Viva o projeto de Deus para a sua vida, mulher cristã. Ame a Deus e incentive outras mulheres mais jovens a amar a Deus e a viverem na dependência desse Deus. Ao homem cristão, líder, sacerdote da sua família, seja um homem de Deus, ore pela sua esposa, discipule a sua esposa, ensine ela a viver e em todas as coisas cumprir o papel que Deus tem para a vida dela. Seja um homem de Deus e guie a sua família aos pés da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por recordarmos, ó Deus, neste momento, o papel importante do Senhor, em especial para a vida das mulheres cristãs. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as use, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos e que o Senhor abençoe a vida delas, como mães, como esposas e como profissionais nas áreas onde atuam, que elas continuem sendo mulheres bem-aventuradas e dispostas a viver e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.